Olá, estamos de volta com Inteiro Teor, nosso encontro semanal que traz as notícias do TRF da Primeira Região da Justiça Federal. Empresas devem informar ao consumidor alterações no peso de seus produtos. Fique atento! E na nossa entrevista especial, o assunto é conciliação, um novo caminho para a solução pacífica das demandas judiciais. Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Você tem o hábito de conferir se o peso que consta na embalagem de um produto está correto? Fique atento para não ser enganado. Justiça Federal determina que a empresa deve informar ao consumidor alteração na gramatura de seus produtos. Nos supermercados, é comum ver consumidores que simplesmente pegam os produtos e colocam direto no carrinho de compras, sem observar atentamente as informações da embalagem. Com pressa, eu pego de qualquer jeito e saio. Eu vou mais pela marca. Se eu compro sempre, eu não reparo não, sinceramente, quando a gente já tem o hábito de comprar aquela marca. Mas isso pode ser um problema, porque já ocorreram situações em que empresas alteraram a quantidade do produto e não informaram corretamente os consumidores a respeito da mudança. A diminuição da gramatura ou a ausência do produto, ou o produto não está conforme o rótulo ou o rótulo esteja na embalagem, ela é uma fraude contra o consumidor, tá? Fere também o princípio da transparência. Tem que ter exatamente o que é prometido naquela composição daquele produto e a redução da gramatura ser informada. Um caso de redução de peso de 2 biscoitos da Nestlé, por exemplo, chegou à Justiça. O Ministério da Justiça puniu a empresa por diminuir a gramatura dos produtos sem a devida comunicação aos consumidores. A coordenadora-geral da Secretaria Nacional do Consumidor do órgão explica que tudo teve início após uma denúncia do Ministério Público de Santa Catarina. Após verificada a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina, nós instauramos um processo administrativo e depois desse processo administrativo, teve uma decisão e a Nestlé foi multada em R$591 mil, justamente em razão de violação à informação ao consumidor. Inclusive, nós temos uma portaria, que é a portaria número 81 de 2002 do Ministério da Justiça, que disciplina, inclusive, como esta informação tem que ser colocada para o consumidor. Inconformada com a decisão administrativa, a Nestlé entrou com uma ação na Justiça Federal. Alegou ser legal, possível e legítima a redução de peso. Afirmou ainda que a nova gramatura constava na embalagem e isso seria suficiente para atender o dever de informação ao cliente. Os argumentos foram aceitos pela 22ª Vara do Distrito Federal, mas no TRF da Primeira Região, o entendimento foi outro. A 5ª turma deu razão à União. O juiz federal Davi Pardo, que integrou o colegiado, destacou que o Código de Defesa do Consumidor exige uma comunicação ostensiva em casos como este. Se um produto já tem indicação do seu peso, enfim, da sua quantidade, e você reduz esse peso e essa quantidade, e a forma de comunicar é a mesma, ou seja, com algum tipo de identificação na embalagem, que não altera nem o tamanho, nem a cor, você não está fazendo comunicação ostensiva dessa alteração, que é importante que seja comunicada dessa maneira, de maneira diferenciada. Então, se poderia fazer campanha de esclarecimento, se poderia dizer que, inclusive, com a redução do tamanho, a redução do preço, se poderia ter pessoas nos mercados esclarecendo, como se costuma ver normalmente no supermercado, banners, cartazes. São várias formas diferenciadas que dariam essa natureza de ostensividade à comunicação dessa alteração. E os consumidores concordam que as modificações precisam ser passadas de forma clara e ostensiva. Deve informar, porque o brasileiro não tem o costume de reparar, A confiabilidade também daquele produto, Nestlé, Então a pessoa já pega desprevenido mesmo e leva, Eu acho que a empresa devia ter avisado.
O juiz acrescentou ainda que não há prova nos autos de que a Nestlé fez a comunicação ostensiva. O tribunal, então, decidiu que, quando é feita uma mudança que possa prejudicar o consumidor, a comunicação precisa ser diferenciada para evitar que o cliente seja induzido em erro. Por meio de nota, a Nestlé informou que apresentou todos os argumentos comprovando que não houve má-fé ou irregularidade na comunicação, nem qualquer infração ao Código de Defesa do Consumidor. Afirmou também que a informação constava em destaque na embalagem dos biscoitos. É importante lembrar que qualquer empresa que pratique atos como o descrito na reportagem está sujeita à multa. A importância dos indicadores para avaliação do desempenho na gestão pública. A Universidade Corporativa do Tribunal apresenta breve reflexão sobre a necessidade de medir os esforços de trabalho e dos resultados para avaliação de desempenho e aumento da eficiência da gestão pública. Afinal, segundo Peter Drucker, aquilo que não se mede não pode ser avaliado e tampouco aprimorado. Vale acompanhar. Um dos maiores desafios de toda e qualquer gestão trata do aprimoramento dos níveis de eficiência da máquina pública. Mas, ao final, o que significa aumentar a eficiência da máquina pública? Antes de mais nada, é preciso que sejam estabelecidos parâmetros de referência. É preciso que seja implantada a chamada gestão para resultados. Afinal, como dizia Drucker há décadas atrás e depois foi continuado por Kaplan e Norton, autores da metodologia do BSC, aquilo que você não conhece, você não é capaz de mensurar. E aquilo que não é mensurado não pode ser avaliado e, consequentemente, não há como ser aprimorado. Quando se refere ao aumento da eficiência pública, é preciso, antes de mais nada, estabelecer objetivos estratégicos que estejam em conformidade com aquilo que se pretende alcançar em termos de política ou programa público. E esses objetivos estratégicos, por sua vez, serão desdobrados em projetos, em iniciativas, em ações, em procedimentos rotineiros desempenhados, por exemplo, por um tribunal. E esses procedimentos precisam ser mensurados e avaliados, a fim de possibilitar feedback e oportunidade de aprimoramento. Novamente, é preciso medir a situação atual, definir os alvos a serem alcançados, estabelecer métricas de acompanhamento que possibilitem avaliar e, eventualmente, aprimorar os projetos, as ações, as iniciativas para assegurar melhores resultados. Ainda, quando se fala em eficiência, diretamente vem-se a associação a uma melhor alocação, a uma melhor utilização de recursos, sejam esses pessoas, tempo, orçamento, infraestrutura e outros, todos aqueles necessários para a execução de atividades relacionadas à missão daquela organização. Portanto, aumentar a eficiência organizacional possibilita à instituição oferecer serviços de maior qualidade e investir recursos para aprimorar o seu desempenho. Esperando ter ajudado a esclarecer questões relacionadas a métricas, indicadores e alinhamento organizacional a partir da chamada gestão para resultados, fundamentada em métricas e não somente nos subjetivismos, né? Não há mais espaço para subjetivismo. Nós precisamos adotar e incorporar daqui para frente a chamada gestão para resultados. Veja a seguir: homem é condenado por furto de livros raros. Já voltamos. Quando um livro raro é roubado, parte da história desaparece. Justiça Federal condena um homem acusado de ter furtado livros raros da biblioteca do Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais.
Confira na reportagem. Quem gosta de ler e tem como hábito realizar essa atividade, sabe como é prazeroso entrar em uma história, compreender as descrições e conhecer o mundo através dos livros. A leitura ela é muito importante para você adquirir conhecimento sobre outras culturas, sobre outros povos, outras épocas e também para ter um bom domínio da língua portuguesa. E há certos livros que guardam muito mais do que romances, por exemplo. Eles têm um alto valor cultural e histórico e são considerados raros. Essas obras normalmente ficam em locais reservados dentro das bibliotecas e todas as precauções são tomadas para evitar danos ou até mesmo o furto dos materiais. Só tem acesso a essas obras os bibliotecários que trabalham com o atendimento. Então, o pesquisador que sabe que nós temos essa obra em nosso acervo, ele vem à biblioteca e nós pegamos esse livro, né, no acervo de obras raras, e ele consulta numa sala específica com a equipe do atendimento, né? Ele utilizando luvas e máscaras. Mas às vezes, mesmo com todos os cuidados, certos livros são furtados. Em Minas Gerais, um homem foi preso pela Polícia Militar logo após ter subtraído 3 obras raras da biblioteca da Universidade Federal do Estado. Na casa do acusado, a polícia localizou outros 11 livros sem identificação de procedência, mais 108 obras retiradas de bibliotecas públicas, faculdade, colégio e um instituto foram encontradas. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça contra o homem, pediu a condenação dele pelos crimes de furto, deterioração do patrimônio cultural e por falsidade ideológica. A 4ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais condenou o réu a pena de 1 ano e 8 meses de prisão e 10 dias multa por furto e o absolveu dos outros 2 crimes. Inconformado, o MPF recorreu ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, pediu a revisão da sentença. O réu também apelou ao TRF. Segundo a relatora do caso, desembargadora federal Mônica Cifuentes, o homem pediu para alterar a classificação do crime para furto de uso. E assim que foram feitas as diligências, as pesquisas, verificou-se que esse indivíduo era contumaz em furtar livros de bibliotecas, né, e vendê-los, ou xerocopiá-los, ou fazer, enfim, se apropriar desses livros. Ele vem, então, em sua defesa e alega inocentemente que estava o furto de uso, que ele estava utilizando aqueles livros para ler, por sua própria instrução. Ora, mas espera lá, se quer ler, vai à biblioteca, faz o seu cadastro e pega o livro emprestado. Quanto ao pedido do Ministério Público, a desembargadora destacou que se passaram mais de 8 anos desde o recebimento da denúncia até o momento do julgamento. Por isso, houve prescrição da pretensão punitiva. Infelizmente, nós temos esse problema da prescrição na Justiça. Em razão desse número de processos, às vezes acontece, não é, de alguns crimes prescreverem. Isso é mais um alerta para nós de que precisamos dar celeridade, não só nesse, mas em todos os casos, para evitar a prescrição. Mas a condenação pelo crime de furto foi mantida pela 3ª turma do TRF da 1ª Região e o homem ficará preso. O importante é que, pelo menos, ele foi condenado por isso, e acho que mais do que o aspecto condenatório é o aspecto pedagógico, para se ver que isso é um ato bastante sério e que merece da Justiça toda a atenção e a reprovação necessária. Quem reconhece a importância desses livros raros para a história sabe como a punição é relevante para evitar novos casos de furtos. Eu achei acertada, porque nós estamos falando de um acervo que guarda um potencial imaterial, né? Cultural. Então não é nem só a questão de preço físico, é que quando a gente fala de bibliotecas públicas ou bibliotecas municipais, escolares, a gente sabe que é uma dificuldade essas bibliotecas se manterem e a compra de acervo é complicado. Então, se esses acervos são danificados, é complicado a reposição. Então, um livro normal, como você falou, entre aspas, já é difícil. Uma obra rara se torna mais difícil ainda e, às vezes, não há reposição. Uma obra que tem tiragem limitadíssima, você não consegue. Existem obras que têm 2 edições no mundo, ou menos, né, ou tem uma edição no Brasil e outras em outros países. Então, você não tem nem material para repor esse tipo de obra. Então, todo cuidado é pouco para resguardarmos a memória nacional e de outros países, né? Depois do intervalo, o assunto é conciliação.
Um novo caminho para dar mais agilidade à tramitação processual. Já voltamos. A desembargadora federal Maria do Carmo é a coordenadora do SISTICOM, Sistema de Conciliação da Justiça Federal da Primeira Região. Bem-vinda ao Inteiro Teor. Muito obrigada por dessa oportunidade para mostrar sobre a nossa conciliação. Certo, a senhora já afirmou que tem um espírito conciliador. Então a senhora está no local certo, que é desenvolvendo ações de conciliação em toda a Primeira Região. Pois é, quando o nosso presidente, desembargador Cândido Ribeiro, me convidou para assumir a coordenação da conciliação, que até então era o desembargador Reinaldo da Fonseca, que fez um excepcional trabalho. Sua Excelência ficou 4 anos à frente da conciliação. Eu fiquei muito feliz mesmo. Eu acho que me senti aqui, pessoalmente, bem completa naquela pretensão de assumir a conciliação da Primeira Região, da nossa extensa Primeira Região. E com isso, então, assumi, dando continuidade ao que o desembargador Reinaldo tinha feito, e aí abrindo mais o campo de conciliação. E eu entendo que realmente essa litigiosidade entre as partes e até às vezes aquela procrastinação não leva a lugar nenhum. Então nós temos que ir, e sempre digo, não é o fim da justiça, não é a falência da justiça, ao contrário, é a prestação jurisdicional célere, rápida, eficaz. Por isso entendo que a conciliação é o grande mote do Poder Judiciário. A senhora acredita que a partir dos juizados especiais federais, depois vem a conciliação? A senhora acredita que nesse momento a conciliação tem um papel fundamental justamente nessa questão de mais celeridade na justiça, a reduzir esse número de demandas que é tão imenso? Quando da instalação dos juizados especiais, que foi instalado principalmente na Primeira Região pela desembargadora Selene Maria de Almeida, sem estrutura alguma, Sua Excelência instalou o juizado, que foi um grande passo, não é? Para agilizar aquelas questões de pequena monta, no caso até 60 salários. E isso deu uma ênfase muito grande, então conseguiu-se alcançar aquelas pessoas extremamente necessitadas que precisavam de um juiz célere. Só que também houve uma sobrecarga nos nossos juízes, né? Então, os juízes acabaram tendo acervos imensos. A conciliação é um instrumento que se utiliza há muito tempo. Hoje, já está no projeto do Código de Processo Civil, não é? Sempre teve no Código de Processo Civil de uma forma assim facultativa do juiz. Hoje passa a ser congente, então é obrigatório inicialmente a buscar-se a conciliação para depois se seguir na litigiosidade. Os juizados que deram essa ênfase nova para a justiça, que foram a campo buscar o necessitado, o jurisdicionado necessitado, não é, com os itinerantes, é algo assim excepcional. Quando eu cheguei para a conciliação, eu comecei a perceber a necessidade de uma expansão maior da conciliação. Porque a conciliação, efetivamente, não tem alçada. Não fica vinculado a 60 salários, nem as questões de sistema financeiro de habitação e a previdência social. Ao contrário, ela pode ir além, ela pode ir muito além. Gostaria só de lhe interromper, aí para a senhora pudesse rememorar, por exemplo, no tribunal se fazia um trabalho de conciliação ligado à previdência, habitação e conselhos de classe. A senhora ampliou esse leque. Não é que eu ampliei. O que acontece? Eu comecei a dialogar com os entes públicos. Eu comecei a dialogar com a Fazenda Nacional. Eu comecei a dialogar com a AGU, né? No sentido de se ampliar essas possibilidades de conciliação. Primeiramente, eu conheci o projeto desenvolvido em Minas Gerais, encabeçado pela doutora Daisy Starling, que é uma juíza, chamado Anel Rodoviário. Esse anel rodoviário
ele tem um projeto de expansão há 30 anos. Só que ele não consegue expandir, por quê? A área foi toda tomada por pessoas. Hoje nós temos lá 5.000 famílias. E era necessário a interferência direta do DENIT, que é o órgão que tem o interesse de ampliar o anel rodoviário. Também do prefeito, do governador, dos entes públicos ali envolvidos. Como é que se concilia tantos interesses tão diversos, doutora? Esse é a grande beleza da conciliação. Então, doutora Deise conseguiu trazer esses entes públicos para juntos. Por quê? O juiz é muito fácil, o juiz dá uma sentença e manda cumprir. O juiz não tem que ir lá resolver a execução, o juiz manda cumprir e acabou. Só que Sua Excelência viu que mandar cumprir a desocupação seria retirar dessas pessoas e essas pessoas não teriam onde ir. Ao contrário, então são famílias que invadiram aquele espaço. Não estamos falando de desapropriação, esse é um outro momento que já foram feitos. São pessoas que invadiram o espaço. Então nós estamos chamando isso de desocupação humanizada, perdão. Essas desocupações humanizadas serão o seguinte: nós vamos conseguir, através da Caixa Econômica, através do Ministério das Cidades, alocar essas pessoas, colocar essas pessoas num imóvel. Né? É uma ação conjunta, ação conjunta, exatamente, para poder conseguir, Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Então levar essas pessoas para ter sua dignidade respeitada, ou seja, a sua moradia, dar continuidade à sua vida, porque ficou ali uma outra cidade. Para ter ideia, são 5.000 famílias. Porque então, é diferente, doutora Maria do Carmo, a decisão do juiz desocupa a área, sim, chega a polícia. A polícia tira, acabou. Isso então, aí o juiz. É uma outra visão. É uma outra visão do judiciário. Né? Então, e com isso então, mostra-se alcance da conciliação. Agora a senhora está num processo parecido, assim, semelhante ao do anel rodoviário em Belo Horizonte, na Serra da Canastra. Que situação a senhora encontrou lá nesse processo, digamos assim, que está numa fase inicial? A Serra da Canastra é algo assim que tem que ser corrigido rapidamente. Em 1972 foi feita a demarcação do Parque Nacional da Serra da Canastra, absorvendo 200.000 hectares. Desses 200.000 hectares, 70.000 hectares foram desocupados de uma forma desumana. As pessoas eram retiradas, não tiveram a indenização, enfim, essas pessoas foram retiradas do seu habitat, da sua casa, do seu imóvel ali, da sua fazendinha, do seu sítio, de uma forma muito arbitrária. Há estudos e há já depoimentos e provas de que essas pessoas foram retiradas pelo exército de forma abrupta, a ponto de matarem os animais, botarem fogo nas casas, provocando que essas pessoas se retirassem daquele lugar. E muitos saíram. Eu conheci pessoas que já são netos, que os avós passaram por isso, os pais passaram por isso. Conheci seu Antonino, que ele tem 89 anos, seu Antonino passou isso junto com a família e viu acontecer. 130.000 hectares ficaram no limbo. Certo. Nem foram desapropriadas, nem foram retiradas. E essas pessoas ficaram, então, com medo. Então, elas começaram a não desenvolver nada naquela região. Então, a própria Serra da Canastra, que tem o famoso queijo da canastra, ficou prejudicada a produção desse queijo. Então, hoje, eles produzem, tem famílias que produzem no máximo 2 queijos por dia, que é muito pouco, e vivem disso. Mas por quê? O medo. O medo de que viesse a acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado. Então, o doutor Bruno imediatamente conseguiu, logicamente com o apoio do Dr. Miguel Ângelo, o diretor do Foro de Minas Gerais, trazer para esta reunião a Polícia Federal, os comboios da Polícia Federal, não para amedrontar, ao contrário, para aproximar da população. O presidente do ICMBio esteve presente, estiveram presentes os representantes da AGU, Defensoria Pública, vários órgãos que estão envolvidos ali, prefeitos das localidades que abrangem ali a Serra da Canastra, que estão com seus municípios prejudicados, porque não pode desenvolver, não consegue desenvolver. A Polícia Federal se transformou ali num grande amigo, se conheceram, conversaram com a comunidade, a cidade inteira ficou maravilhada, a cidade pequena, uma cidade, fizeram uma festa, colocaram folia de reis, houve um desfile de carro de boi,
Isso tudo porque é uma esperança que nós estamos dando para essas pessoas ali. É um novo momento. É um do novo momento. Que a conciliação surge tem como uma coisa aconteceu uma coisa muito interessante. O doutor Bruno me disse que um canastreiro chegou para ele, olha, foi a primeira vez que ele viu o juiz de pernas. Porque foi a primeira vez que o juiz foi até lá resolver, né? E até disse, olha, o senhor vai ter que fazer muitos aniversários aqui, ou seja, o senhor não pode sair daqui. E o doutor Bruno está sacrificando pessoalmente, inclusive, a família, porque a esposa é professora da universidade, precisou ir para outra cidade para poder trabalhar, e ele continuou em Passos. Então, é muito bonito, foi muito bonito mesmo. Certo, obrigada, doutora Maria do Carmo, que é coordenadora do SISTICOM, o Sistema de Conciliação da Justiça Federal da Primeira Região. E o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o nosso e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também nosso programa no portal do Tribunal, trf1.jus.br. Até um próximo encontro.